a gente vai atualizando a semana e o Memphis não trabalha com bola, não trabalha com os demais companheiros, não faz as suas atividades, está num processo longo aí de recuperação do seu edema na coxa, né? Na coxa direita, e com isso, acho que é praticamente certa a ausência dele no domingo, 8h30 da noite, diante do Flamengo. Existe uma expectativa dele voltar, mas ele tinha que treinar durante a semana. Isso não aconteceu. E aí passa dia após dia, eu venho aqui para vocês e falo, ele não treinou de novo. Não treinou, inclusive o departamento médico vem tendo cautela para que ele não retorne de uma forma assodada, e isso eu entendo, não adianta voltar só por voltar e daqui a pouco estourar, gravar lesão e tal. Ele tem que voltar 100% em condições. E esse é o entendimento de que isso ainda não existe e que talvez ele possa ser preservado no domingo. Vamos aguardar, tem 2 sessões de treinamentos ainda, sexta e sábado, o jogo é só no domingo à noite, mas cara, como ele não trabalhou a semana inteira com bola, eu acharia bem difícil. Se ele for relacionado a entrar no segundo tempo, por mais que, enfim, discorde um pouco, vou entender, porque provavelmente haverá uma certeza, um acompanhamento médico para que ele seja liberado. Então, vamos aguardar. Mas, cara, pelas circunstâncias, estou achando muito difícil que o Memphis retorne no domingo, tá? Outras questões interessantes que a gente precisa tratar, não tem jeito, são as dívidas do Corinthians, porque elas vão crescendo de tamanho, cara. A gente já tinha falado aí da condenação no CAS, na Corte Arbitral do Esporte, referente à dívida do Matias Rojas, no valor de 45 milhões de reais. No valor que já tinha que ser pago, envolvendo a negociação do Félix Torres com o Santos Laguna, que totalizavam 40 milhões de reais, o valor inicial ali era 33 milhões, mas o próprio Osmar Stabile referiu que com juros e tudo mais, esse valor batia na casa dos 40, então foram as 2 condenações que o Corinthians teve no CAS, na Corte Arbitral do Esporte. O do Matias Rojas, ele ainda não gerou um transfer ban, porque o clube tem 45 dias para pagar essa dívida e está negociando com o staff do jogador para ver se pelo menos um acerto, né, do tipo, eu te dou uma entrada aqui agora, eu parcelo o restante, e os caras, não, beleza, aceitei, comunica a FIFA, e a FIFA retira qualquer possibilidade de transfer ban, mesmo que o valor não entre na íntegra. Você se acertou com o clube, a FIFA entende que beleza, tá tudo certo. No caso do Félix Torres, como o Corinthians não pagou, o transfer ban já veio. E aí o Corinthians não pôde registrar os jogadores nessa janela. E são 3 janelas. Então, depois dessa, você tem a do final do ano e a da metade do ano que vem. São as 3 janelas envolvendo o Félix Torres, tá? O Corinthians pode pagar a qualquer momento essa dívida e não ter mais transfer ban, que é o impeditivo de registrar jogadores, beleza? No caso do Rojas, o Corinthians tem um prazo para pagar, se não pagar, vai vir a condenação. E aí, a partir do final do ano, você começa a contar 3 janelas de transferências em que o clube não pode registrar jogadores a menos que pague ou se acerte com o staff do jogador. Acho que ficou bem claro. Só que tem outras dívidas na FIFA que, não sendo pagas, essas dívidas, elas fatalmente resultarão em mais denúncias, em mais condenações, melhor dizendo, né, do CAS, da Corte Arbitral do Esporte, que são os casos envolvendo o Rodrigo Garro e o Tajeres, o Maicon, no empréstimo dele com o Shakhtar, e agora, mais recentemente, a nova punição, ou o acionamento da FIFA com o José Martínez, cerca de 10 milhões de reais, junto ao Philadelphia Union dos Estados Unidos. Então, cara, eu estava fazendo uma soma rápida aqui, né, das dívidas que o Corinthians tem. Cara, é loucura, né? Porque você tem os 40 milhões do Félix Torres, 45 do Matias Rojas, mais 22 a 23 milhões de reais do Rodrigo Garro, mais 6 milhões de reais do Maicon, mais 10 milhões de reais do José Martínez. Meu Deus do céu. De onde tira tanto dinheiro para poder pagar e, cara, e seguir a vida? Porque aí tem uma coisa interessante. Eu falei para vocês ontem que não existe uma regra, tipo assim, um item da regra do regimento da FIFA lá dizendo assim, ó, se você sofrer tantos transfer bans, você vai perder pontos e ser rebaixado. Se você ficar tantas janelas com o transfer ban, você vai ser rebaixado. Não existe isso. O que existe são níveis de sanções. E a primeira é o transfer ban. E a mais grave é um rebaixamento. Até chegar nesse ponto,
O clube ele tem que ser, além de inadimplente, ele tem que ser negligente. Ele precisa demonstrar aos credores e à FIFA de que ele não faz absoluta questão de pagar a dívida que ele tem. Mediante isso, a FIFA entende que, opa, peraí, eu vou fazer esse cara sangrar. Então, se ele não vai pagar, eu vou tirar pontos dele, como aconteceu com o Cruzeiro, rebaixado para a Série B, endividado e por dívidas perdeu pontos. Quando ele começa a Série B, ele já está com 6 pontos menos. Ele já tem que fazer mais 6 pontos do que os demais por conta desse problema. E o mais grave, depois de tudo isso, se o clube continua inadimplente, continua negligente, ok, você está rebaixado para a outra divisão. A FIFA tem uma cruzada de responsabilidade financeira e contra essas dívidas, né? Contra essa farra que muitos clubes contratam sem pagar aquilo que eles devem. E eu acho que nesse sentido até está certo. O GE, cara, eu falei isso ontem, não sei se foi idealizado, porque acho que era uma questão até meio óbvia, né? Não vou ter essa pretensão de achar que eu pautei a rapaziada lá, porque acho que era uma questão meio óbvia, né? O Bruno Cassucci e o Gabriel Oliveira lá, super competentes, eles ouviram especialistas em direito esportivo para saber se existia esse risco do clube perder pontos e ser rebaixado. Olha o que disse o Cristiano Caus, um advogado especializado. Ele diz exatamente o que eu falei para vocês. Há uma hierarquia de punições. Primeiro vem o transfer ban, ok. Se o clube se mantiver inadimplente, aí sim a medida seguinte será a perda de pontos. Não é, na opinião do Cristiano, o acúmulo de condenações que resulta nessa punição. Tipo assim, se o Corinthians tiver 4 ou 5 transfer bans, não significa que isso vai resultar na perda de pontos ou no rebaixamento. O que vai resultar é você ser reincidente, é ficar muito tempo sem pagar aquela dívida. Tem um outro aqui, o Maffei Bellini, que é um advogado também, mestre em direito desportivo. Pode acontecer, vem como não existe uma regra, mas existem meandros. Pode acontecer de um credor falar para a FIFA que o Corinthians está com 1 ou 2 transfer bans e não está honrando o pagamento. Nesse caso, esse clube pediria que o Corinthians fosse sancionado com a perda de pontos. 122 milhões. Todo mundo pegou a calculadora. Muito obrigado. Aí vocês são, né, maravilhosos. Vocês têm que trabalhar, né? Vocês acham que vocês vão vir para cá meio disso, aí eu vou ficar trabalhando aqui, trazendo notícia. Bora trabalhar, pegar a calculadora, fazer alguma coisa, né? Tô brincando. Gente, deixa o like aí, vamos bater 2.000 simultâneos, tá? Conto com vocês pra gente bater 2.000 simultâneos. Se não bater 2.000 simultâneos, essa dívida vai aumentar para uns 200 milhões aí, tá? É melhor já deixar o like, já que nossa dívida vai aumentar. Até o final do programa eu vou trazer mais dívidas, hein? Então, velho, o nosso trabalho é dar o like, verdade, Beatriz, obrigado. Então, gente, a situação do Corinthians, ela é tenebrosa, 122 milhões, o Corinthians não tem dinheiro. O dinheiro da Nike já foi todo gasto. O dinheiro que o Corinthians recebeu da Nike, o Corinthians torrou até o último centavo. Até o último centavo. Sabe quanto o Corinthians pagou de premiações em atraso com os atletas? Sabe quanto? 12 milhões. Sabe quanto que o Corinthians tinha? O Corinthians tinha vários jogadores, sabe com que atrasado? Fundo de garantia. Fundo de garantia dos atletas, tudo em atraso. Corinthians tinha direitos de imagem em atraso. Ontem eu trouxe para vocês que o Corinthians pagou mais de 10 milhões em atraso do Perse. Você sabe o que é o Perse? O meu amigo Jefferson lá me ajudou, né? Que a fonte falou Perse. O que é isso, né? Eu não sabia nem escrever se era com C ou com S. Nunca tinha ouvido falar em Perse, não tenho problema em dizer isso para vocês. E aí o nosso amigo Jefferson falou pra gente, é o programa emergencial de retomada do setor de eventos, né? Segundo ele, por causa da pandemia, foi criado pro setor de turismo em geral. Sabe quanto que o Corinthians pagou desse Perse? Já estava em atraso, a terceira estava vencendo, e se vencesse a terceira, o Corinthians perdia o acordo. Sabe quanto? Cada parcela, 3 milhões e 600 mil. Só desse Perse aí foram mais de 10 milhões. Aí você pega 12 milhões de premiações, fundo de garantia, acordo com o Memphis, acabou o dinheiro. Por isso que não paga o transfer ban. Porque todo o dinheiro que entra, some.
some, tá? Some, entendeu? Ainda se fosse o Van Persie, né, se fosse o Van Persie ainda ia, mas não é o Van Persie, tá? Então assim, eu já perci a paciência, entendeu? É uma situação realmente complicada, quando chegou num abismo, tá? Quando chegou num abismo, Augusto Melo só pagou os salários para não perder o apoio do elenco, só pensou nele. Exatamente. Mas tá cheio de jogador lá. Que ainda apoia o Augusto, né? Aliás, tem muita gente do Augusto Melo ainda no CT. Eu não acredito que o Corinthians vai para frente. Sabe por que o Corinthians não contratou ninguém? Porque tem muito Augusete ainda lá. O Corinthians não vai para frente. Esquece. Aliás, é um absurdo, né? Um executivo de futebol ganhar 400 mil por mês no Corinthians. É um absurdo. É um absurdo você tirar um cara do Flamengo, ganhava 35 mil, e chegar e falar assim pra ele: vem pra cá que você vai ganhar 250, pra fazer outra função. Cara, se você oferece 70, eu acho que todo ser humano faria isso, não faria? Você não faria isso? Você tá ganhando 35 mil, aí você recebe uma proposta de 70, você iria? A chance de você ir é muito grande. Talvez você não fosse, porque eu, por exemplo, recuso 30 mil. Essa semana já foram 2 propostas de bet que eu recebi. Eu chego a recusar 50 mil por mês. Tem gente que, talvez por algum motivo, algum princípio, talvez não aceitasse, ou então não quer mudar de cidade, alguma coisa desse tipo. Mas, normalmente, pode colocar 90% de alguém que recebe 35 mil e recebesse uma proposta de 70 mil, ou até de 50 mil, talvez fosse. Mas no Corinthians, não. No Corinthians, o cara pega um cara numa função, promove ele para uma outra função e fala o seguinte: 35 mil você ganha aí? Vem pra cá que você vai ganhar 250.